Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um dia de trabalho. Então vamos iniciar fechando os nossos olhos, respirando fundo, serenando os nossos pensamentos e levando os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que são os nossos anjos da guarda, toda a espiritualidade amiga que já se faz aqui presente, nos acompanhando, nos auxiliando, pedindo que sejamos inspirados, que tenhamos um bom entendimento dos ensinamentos que aqui vamos receber hoje. Como forma de facilitarmos essa nossa conexão com o divino, em pensamento, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Nós recebemos hoje nosso irmão Juliano, do Centro Espírita Libertação de Orleans. Então, vamos vibrar para que ele consiga passar o que ele preparou com tanto carinho para todos nós. Juliana, a palavra é sua. Vou abrir o seu microfone. Okay. Obrigado, Rogério. Boa noite. Com muita satisfação que a gente volta a essa casa, né? Comentar um pouquinho do que a gente tem aprendido com a doutrina espírita, mais especificamente hoje do Evangelho de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 18 e também no capítulo 5. Mateus vai falar sobre escândalos. Na verdade, Jesus, né, vai falar sobre escândalos, e Mateus relata as falas de Jesus. E é um tema muito interessante quando a gente consegue adentrar o Evangelho à luz da doutrina espírita e aprofundando o que o Cristo queria dizer, não para pessoas que vivem 50, 80 anos, mas para espíritos imortais. Quando a gente tem esse olhar para o Evangelho do Cristo, olhar este que é a luz da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos traz, nos esclarece, a mensagem do Cristo ganha novo brilho, e aí começa a fazer sentido na nossa vida. Então a passagem que nós estamos comentando está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec comenta, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração, que diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E ainda, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Então, Cristo às vezes utiliza de uma linguagem um pouco rude e dura, mas fazia parte da época também. Mas aqui a própria Federação Espírita Brasileira coloca uma nota de rodapé, e é a partir dessa nota que a gente vai começar as reflexões, entendendo agora que a palavra escândalo, tal qual o Cristo a pronunciou, e que Mateus relata no Evangelho, chega para nós hoje como escândalo, mas não com o entendimento que nós temos hoje dessa palavra. Então a nota diz o seguinte: nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, ou seja, mais de acordo com o que o Cristo queria dizer, a palavra escândalo está expressa por tropeço, querendo significar que Jesus se referia a tudo o que leva o homem à queda. Homem no sentido de humanidade.
o mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder. Então a gente começa a perceber que realmente o que o Cristo queria dizer não era ai do homem por causa dos escândalos. Escândalo, e aí o Kardec vai começar a explicar dizendo o seguinte: no sentido vulgar, que é o sentido que nós damos hoje, no século XXI, da palavra escândalo, escândalo se diz de toda ação que vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, Kardec coloca, mas na repercussão que possa ter. E aí ele diz mais: muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque estes lhes faria sofrer o orgulho e lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Então Kardec traz aqui a visão de escândalo que nós temos hoje, que é: eu posso fazer errado desde que os outros não saibam. Desde que eu não esteja na boca do povo, num linguajar mais popular. Desde que as coisas que eu estou fazendo errado fiquem escondidas e ninguém saiba. Que eu não perca a consideração dos outros. Que eu não perca a confiança dos outros. Não importa se as minhas atitudes são reprováveis moralmente falando ou não. Aí aqui a gente já está colocando, talvez, o que nós entendamos como escândalo. Então a gente se preocupa com a nossa imagem perante a sociedade. Esse é o sentido, hoje, para muitos, da palavra escândalo. Mas não era isso que o Cristo queria falar. E aí o Kardec começa, então, a adentrar um pouquinho mais aprofundadamente, para a gente poder entender. E aí ele diz assim: no sentido evangélico, no sentido do Cristo, a palavra escândalo, tão a miúde, tão empregada por nós, é muito mais geral, pelo que em certos casos nós acabamos não entendendo o significado. Então o escândalo já não é somente o que afeta a consciência dos outros, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Ele diz ainda: o escândalo neste caso é o resultado efetivo do mal moral. Do mal moral que está dentro de nós. Mas agora a gente vai substituir então essa palavra escândalo, vamos esquecer ela, porque não era esse o sentido. A gente conheceu agora um sentido novo dessa palavra, que é pedra de tropeço, ou algo que nos faz tropeçar, ou ainda, em um outro significado, armadilha. E vamos colocar essa palavra nesse contexto. E aí o texto ficaria assim: ai do mundo por causa das pedras de tropeço que ele coloca na sua própria evolução espiritual. É esse o sentido da mensagem do Cristo. Fica diferente. Esquecemos a palavra escândalo. Ai do homem por quem a pedra de tropeço venha. Porque na perspectiva de que somos espíritos imortais, de que agora estamos reencarnados, e cá entre nós, todos aqui encarnados vão desencarnar, queiramos nós ou não. Acreditamos que quase todo expositor fala isso. Olha, somos espíritos imortais, nós vamos desencarnar, a vida espiritual é a verdadeira, aqui é uma passagem. A gente talvez esteja cansado de ouvir isso, mas ainda não estamos sentindo no nosso coração. Porque se a gente estivesse sentindo isso realmente, vivenciando que somos espíritos imortais, a gente não estaria tão preocupado com o material, e sim mais com a nossa moral. Essa é a mensagem do Cristo. E aí então, nessa perspectiva de espíritos imortais, cada vez que nós, através das nossas imperfeições, dos nossos vícios, como diz Kardec, resultado efetivo do mal moral que cada um de nós tem, coloca pedra de tropeço,
praticando o mal, exercendo as paixões, os vícios. Cada vez que a gente pratica esse ato, quem é que vai colher isso? Somos nós mesmos. Então, essas pedras de tropeço, essas armadilhas, quem está colocando na nossa evolução espiritual somos nós mesmos. Não é o outro. A gente acaba não percebendo, e muitas vezes, e olha que é difícil a gente consentir, porque entender talvez seja mais fácil, mas aceitar é mais difícil, de que tudo que acontece comigo é resultado das minhas obras. Olha o que a gente está falando. Aí alguém pode perguntar, quer dizer então que aquela pessoa que me prejudicou, que falou mal de mim, que acabou com a minha reputação, que me deixou na miséria, a culpa de tudo isso que aconteceu não é dela, é minha? E o prejudicado foi eu? Exatamente. Não que essa pessoa não vá responder pelos seus atos. Aí são outros 500. É outra questão. A cada um segundo as suas obras. Se o que está te acontecendo hoje é ruim, é fruto teu. E quando eu digo teu, gente, eu quero dizer todos nós, né? É uma maneira de se expressar. Se você hoje está colhendo espinhos, é porque você plantou espinhos. Ninguém plantou para você. Ah, mas foi o outro que colocou isso na minha vida. Ele foi um instrumento da providência divina. Ah, Deus que mandou? Deus permitiu que isso te acontecesse para você aprender, porque Deus não castiga. Tudo que acontece na nossa vida, tudo é para o nosso aprendizado como espíritos imortais que somos. Nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Nada do que acontece na nossa vida é responsabilidade do outro. Embora a dificuldade tenha vindo através do outro. Ele foi um mecanismo que Deus permitiu por quem viesse a pedra de tropeço. Mas quem colocou a pedra de tropeço na tua evolução espiritual foi tu mesmo. Não foi outro. Isso é importante a gente ter em mente. É difícil entender porque a gente só consegue analisar a nossa atual reencarnação. Mas vamos tentar dar um exemplo um pouquinho mais concreto. Eu saio do centro espírita agora, lá na rua, xingo alguém, maltrato, chego em casa, troco de roupa, durmo, no outro dia coloco outra roupa, e como eu coloquei essa outra roupa, não é mais essa, aquilo que eu fiz hoje não foi mais eu que fiz. É assim que funciona? Porque eu troquei de roupa, eu deixei de ter responsabilidade pelos meus atos? O que é o corpo? Se não uma veste do espírito? Nós somos os espíritos. O corpo é uma veste. O que você fez na reencarnação passada foi você, espírito. Não era esse corpo, mas era você. Então você tem responsabilidade. E é isso que a doutrina espírita vem nos trazer. E aí a gente começa então a entender que essas pedras de tropeço, essas armadilhas que acontecem, que estão na nossa vida, fomos nós mesmos que colocamos. Desculpa ser repetitivo, mas é que a gente precisa introjetar esses ensinamentos na nossa vida, para poder realmente, a partir daí, entender que o que vem para mim é resultado de tudo que eu pratiquei, mas não por castigo, para mim aprender e modificar. E aí Kardec continua. É preciso que haja pedras de tropeço no mundo. Aqui, gente, eu estou traduzindo, desculpe, pedra de tropeço, né, escândalo por pedra de tropeço. Então, toda vez que a gente falar, a partir de agora, pedra de tropeço, armadilha, o texto aqui está escrito escândalo. E aí Kardec diz então, é preciso que haja pedra de tropeço no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram
propensos a praticar o mal. A gente está em aprendizado, em constante luta com as nossas imperfeições. E é natural que a gente acabe se equivocando. Faz parte do processo evolutivo. Uma criança vai para a escola aprender, por exemplo, a matemática, ela não faz a conta correta desde o primeiro momento. Ela vai treinar, vai absorver o ensinamento. É isso que acontece na nossa vida. Mas não quer dizer que porque ela não saiba fazer a conta, que ela vai errar sempre. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Ou seja, não é porque eu sou imperfeito ainda, que eu não sei fazer a conta de matemática, que eu posso errar a conta sempre. Eu preciso o quê? Me esforçar, identificar o erro e tentar corrigir. Por quê? Não é eu que estou plantando? A semeadura não é minha? Se eu errar deliberadamente, se eu errar pensando que eu sei que eu estou errando e vou continuar errando, a consequência é tua, não é de ninguém. Quem vai colher os frutos é você mesmo. E aí diz, o Kardec continua, é necessário que pedras de tropeço venham. É necessário que armadilhas venham até nós. Porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos. É o que a gente estava comentando. Que é através do outro, muitas vezes, que a pedra de tropeço chega até você. É através do outro. Mas é culpa do outro? Digamos de novo, não. Só que ele dá uma consolação. O Kardec, ele dá um puxão de orelha, mas ele também dá uma balinha para a gente adoçar a vida. E aí ele diz, quando estiverem cansados de sofrer desses vícios, devido ao mal, procurarão remédio no bem. O que o Kardec quer dizer com isso, gente? Olha, não importa se a gente colocou inúmeras pedras de tropeço, armadilhas na nossa evolução espiritual. Se a gente está cansado de tropeçar, de cair em armadilha, espiritualmente falando, vamos mudar, vamos praticar o bem. Aí o que acontece? A providência divina começa também a nos ajudar através de inúmeros recursos e ela não deixa você cego para tropeçar na pedra e machucar tanto o pé. Ela te avisa que tem uma pedra para você desviar, ela desarma uma armadilha que você mesmo colocou para o seu caminho. Percebe? Não disse Pedro, o amor cobre a multidão de pecados? É isso. Pela prática do bem, pelo esforço pessoal de cada um para se aprimorar moralmente, a gente vai acaba como que tirando essas pedras do nosso caminho. Porque o amor cobre a multidão de pecados. E mais uma questão, e é um ditado popular, às vezes a gente até acha que é um ditado um pouco forte, mas ele é verdadeiro, nenhum mal vem para mal. Pode pensar qualquer mal que você possa imaginar. Ele está acontecendo porque alguém plantou, e aquele que plantou está colhendo, não por castigo, para aprendizado. E quanto mais cedo você aprender que aquilo não se deve fazer mais cedo você tem a recompensa do bem. Só que às vezes, a gente é tão recalcitrante no mal que é preciso uma expiação para aprender. Então vou dar um exemplo bem concreto, bem prático. Em reencarnações passadas, eu espírito, não estava com essa roupagem, com outra qualquer. Semeei tanto mal, deixei tantas pessoas passarem fome, sede, miséria,
que a justiça divina, por misericórdia, me deu uma oportunidade de nascer num local onde eu vou passar muita fome, muita sede, muito frio, muita dificuldade. Por castigo? Não, para mim aprender o que é passar fome. Para mim aprender o que é ter dificuldade. E para eu esculpir na minha alma que isso não se deve fazer nunca com ninguém. Quando eu conseguir introjetar na minha alma, em meu espírito, que é ruim passar fome, que é ruim ter dificuldade, e eu desejar ardentemente nunca mais fazer isso, nunca mais deixar que alguém faça isso, que alguém passe por isso, a lição foi aprendida. A pedra de tropeço foi retirada da minha evolução espiritual e eu sigo em frente. A providência divina funciona dessa maneira. Claro, né, gente? A gente está dando ideias aqui da nossa visão da providência divina, que cá entre nós não chega a 1%, né? Nossa visão limitada de espíritos encarnados, ainda imperfeitos, do que é Deus, da perfeição absoluta. E aí continua Kardec. Mas ai daquele por quem venha a pedra de tropeço. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que se malgrado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Então lembra que a gente estava falando que não importa se foi o outro que fez, ele está sendo um mecanismo da providência divina? Não se preocupa com ele, ou com ela, ou com eles e elas. Aquela pessoa vai precisar também colher o fruto do mal que ela está plantando. Aquele mal que te atingiu. Ela está sendo instrumento. Ai daquele por quem venha a pedra de tropeço. Porque ele vai tropeçar. Foi ele que colocou a pedra no próprio caminho evolutivo. Se a vossa mão é causa de pedra de tropeço, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra. E que apenas significa que cada um deve destruir, isso é o que é mais importante. E apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de tropeço. Cada um deve destruir em si toda a causa de tropeço. E o Cristo utiliza essas expressões, conforme a gente tinha comentado, rudes, porque realmente é difícil a gente extirpar o mal que está dentro de nós. Então, sabe aquela pessoa que passou a vida inteira cuidando da vida do outro, fazendo intriga, fofoca? Gente, é do dia para a noite que essa pessoa vai parar de fazer fofoca, vai parar de falar mal da vida dos outros? É do dia para a noite que a gente consegue se livrar de um vício de anos, de milênios? E cá entre nós tem aqueles vícios que a gente não quer deixar de praticar. Porque é tão bom, né? Ver que o vizinho tropeçou, ver que ele teve uma dificuldade e eu aqui estou bem. É difícil para a gente, então tem que cortar mesmo. É o que o Cristo fala. É difícil, mas com esforço a gente consegue. Por isso que ele diz, arranca e joga fora. Ou seja, coloca na tua mente que tu precisa modificar e te esforça ao máximo para modificar. Faz tudo o que está ao teu alcance para modificar. Não foi o que ele nos disse? Aquele que perseverar até o fim alcançará a plenitude espiritual. Aquele que perseverar até o fim. Perseverar é o quê? É esforço. É todo dia, lutando contra as más imperfeições. Aliás, contra as imperfeições. É todo dia, é difícil mesmo. Tem que se esforçar, tem que fazer sacrifícios pessoais para a gente deixar os vícios de lado. Mas o benefício é nosso.
A gente demora para perceber essas coisas, né? E aí continua Kardec. Deve destruir em si toda a causa de escândalo, pedra de tropeço, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes de servir essa de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servissem os olhos para conceber maus pensamentos. É o que o Cristo fala lá na passagem que a gente leu. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, de pedras de tropeço para a evolução espiritual, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só olho ou uma só mão, do que terdes os dois e serdes lançados no fogo eterno. Então imagina que a gente desencarnou, chegou no plano espiritual e percebeu que tudo que a gente está comentando, aprendendo com a doutrina espírita, realmente era verdade. Por que eu não me esforcei para modificar um pouquinho mais? Para me melhorar um pouquinho mais? Para aprender aquela lição que repetiu inúmeras vezes na minha vida? Sabe aquelas coisas que acontecem desagradáveis na nossa vida e que de tempos em tempos estão acontecendo? Não é à toa, meus amigos. Aquilo são frutos que nós estamos colhendo e que cá entre nós a gente ainda não aprendeu a colher. Porque se tivesse aprendido, não estava mais plantando, não estava mais colhendo. Então é muito melhor nós nos privarmos hoje de algumas coisas, de alguns pensamentos, de algumas atitudes, do que ter que recomeçar a lição. São mensagens valiosas que o Espiritismo traz para a gente, para o nosso coração, para a nossa evolução espiritual. A gente precisa refletir. O Cristo fala das mãos, dos pés, dos nossos olhos. E a gente pode refletir, como será que eu estou utilizando o meu olho hoje? Será que eu saí de casa de manhã e ao olhar para a rua, eu comecei a maldizer a chuva, o sol, as pessoas? Como é que eu estou utilizando os meus olhos? É para plantar espinhos? É para colocar pedras de tropeço no meu caminho? Como é que eu estou utilizando as minhas mãos? Para ferir? Para maltratar? Ou para ajudar na prática da caridade? Como é que eu estou me movimentando diante da vida? Como eu estou enxergando a vida? Porque não nos enganemos. Como diz Emmanuel, a mente é o espelho da vida, em toda parte. O que nós vemos nos outros, nas circunstâncias, a maneira com que a gente enxerga, todas as circunstâncias é a nossa maneira. Somos nós. Então, se eu vejo só no outro orgulho, egoísmo, se eu vejo raiva nos outros, é o que eu estou refletindo, é o que está dentro de mim. Por isso que o Cristo não julgava ninguém, porque ele via no Públio Lentulus, naquele senador orgulhoso, não sei se todos conhecem a história do Públio Lentulus, que depois se torna Emmanuel, depois de muito aprendizado, Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, na época que o Cristo estava encarnado, ele era um senador orgulhoso. Só que o Cristo encontrou-se com ele e não olhava para ele como um senador orgulhoso, e sim como um espírito que ele vinha a ser, como um espírito que ele tem a capacidade de ser. Por quê? Porque o Cristo é bom. Então ele enxerga os outros com a bondade dele. Como é que nós estamos olhando para os outros? Quem faz a nossa vida somos nós mesmos. Não é ninguém. Muitas vezes a gente escuta: eu vou ser feliz quando fulano de tal modificar. Fulano de tal me faz feliz. Lê do engano, meus amigos. A gente passou milhares e milhares de anos pensando dessa maneira.
quem te faz feliz é você mesmo, não é ninguém. Se você não está feliz com as circunstâncias dos outros, não tente modificar os outros, modifique-se você mesmo. E o mais importante que a doutrina espírita tem a nos ensinar, talvez uma das coisas mais importantes, seja essa, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Que quem é responsável por mim sou eu mesmo e mais ninguém. Então que a gente possa refletir nessa mensagem das pedras de tropeço e a gente comece como diz Santo Agostinho lá na questão, se não me falha a memória, 919 do Livro dos Espíritos, começar a olhar as nossas atitudes, a maneira com que a gente enxerga a vida, a maneira com que a gente se coloca diante das circunstâncias, para não colocar a cada dia uma pedra a mais na evolução espiritual, uma armadilha a mais na evolução. Porque, em verdade, somos nós mesmos que vamos colher. Que Jesus possa nos acompanhar, nos iluminar nessa reflexão que é tua e intransferível, de mais ninguém. Minha e intransferível, de mais ninguém. Mas o Cristo nos ilumina, através também da doutrina espírita. Muito obrigado, que a gente tenha uma ótima semana. Gratidão, Juliano. Muito claro, muito objetivo e didático. Com todas essas bênçãos recebidas, como forma de agradecimento, façamos em pensamento a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Então agradecemos a todos pela presença, aqueles que nos acompanham de casa, aqueles que vão passar pelo passe, pedimos que aguardem aqui, aos demais um bom retorno para os seus lares, uma abençoada semana. Juliano, mais uma vez, muito obrigado, um bom retorno para Orleans. Se Deus quiser, nos vemos na próxima quarta-feira.